Boa noite, Alice. Boa noite. Agora ficou melhor, né? Meu É. amigo, nem um Galvão Bueno tem um head desse, viu? Ficou massa, viu? Com certeza. Boa noite, Saulo. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Vai dar mais aquele show das apresentações? Vamos tentar, né? Isso. Rapaz, eu vi um nome aqui impressionante. Deixa eu ver aqui. Eita, boa noite, Márcio. Tudo bom? Fala, Ronaldo. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Meu amigo, sempre uma satisfação poder, como é que se diz, vê-lo, viu? E principalmente aqui, nós estarmos juntos aqui mais uma vez, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Recíproca verdadeira, Ronaldo. Recíproca verdadeira. Com certeza, meu amigo. São daquelas pessoas que a gente gosta, viu? Eita, que maravilha. Hoje essa galerinha aí, meu amigo, vem desde o semestre passado, esse semestre superando, mas cada vez mais, viu? E hoje é aquele jogo finalzinho de Copa, viu? Não, e eu Final tenho... de Copa, viu? Só reforçando suas palavras, Ronaldo, a disciplina, a área que eles estão apresentando aí, o TCC, é a disciplina que o Valdir que ensinava, e que hoje quem ensina essa disciplina sou eu, assim, e a outra apresentação dos dois aí foi nota máxima lá. Foram duas disciplinas da área que eu ensino, foi computação gráfica e depois foi processamento de imagem, e os dois aí se destacaram nas apresentações lá. Então, minha expectativa é alta, minha expectativa é muito alta, porque o estoque deles é muito bom. Com certeza, eles vêm se destacando bastante. Eu estou comparando eles aqui. Imagina seleção brasileira agora, vão disputar agora o jogo final da seleção brasileira, viu? Neymar, para eles, hoje é pinto pequeno, entendeu? Inclusive, Márcio, essa matéria e algumas outras da faculdade que incentivou a gente a acabar se aprofundando nesse tema. A gente gostou muito. Bacana ouvir isso, bacana ver que o legado do Valdir, que foi quem startou essa disciplina, ele que ensinava no começo, depois ele passou para mim material, e eu acabei me envolvendo também, mas também se envolveram e a gente vê que é uma área interessante em vários aspectos, né? A área de mercado, a área de atuação e a área também de estudo, são vários aspectos interessantes da disciplina. Ô, Saulo, você sabia que o Márcio, ele atualmente é uma das pessoas mais fluentes hoje nessa parte de gestão de projeto no nosso estado de Alagoas? Olha, filho da mãe. Isso. Parabéns, professor. Muito. Ronaldo, menos. Na verdade, eu tenho uma formação na área de pós-graduação, de fato eu tenho essa formação, mas eu acabo dizendo para as pessoas que a minha pós-graduação em gerenciamento de projeto, ela de uma maneira ajudou em vários aspectos no meu trabalho, na minha vida pessoal também, até me organizar um pouco mais. A vida da gente, se você tiver uma perspectiva assim, alinhada com o projeto, você vê que nossa vida é projeto, né? São várias metas, várias etapas, e você vai ter que realmente fazer um planejamento, como o próprio curso superior de vocês, e como esse TCC também. Eu fico imaginando que o trabalho que deu para fazer o TCC, né? Quantas e quantas vezes vocês tiveram que se organizar, e aí, até pegando um pouquinho da lembrança que eu tenho do Ronaldo, quando ele abordou a época do TCC dele lá, no mestrado na UFAL. Ele disse que não foi fácil, que chegou a um momento de realmente de muitas dificuldades, e ele acabou superando essas dificuldades, porque o TCC não é para qualquer um, não. O TCC realmente ele reforça e exige muitas pessoas. Eu acho que o Ronaldo deve estar sabendo, deve estar lembrando da época que realmente ele fez lá o mestrado, e que não foi fácil, né? Isso é verdade, Márcio, com certeza. Não é fácil. Inclusive, tá nessa época aí, pessoal, dá até um outro reforço aqui para o Márcio, que eu fiquei até meio desfocado com relação às turmas até em outra faculdade, e quem me deu um suporte grande aí foi o Márcio. O Márcio colocou a mão dele aqui no meu ombro e disse: professor Ronaldo, respira, deixa eu lhe dar uma ajuda. Rapaz, o cara só disse isso, só fez chegar lá e de uma forma criativa, com a calma que o Márcio tem, e a gente conseguiu vencer o obstáculo, viu? E por isso sou grato, Márcio, por isso e por tantas outras coisas, né? Obrigadão, viu, Márcio, mais uma vez, viu?
Você Aprendemos. realmente é um cara diferenciado, né? Pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite. Ora, Boa mestre noite, Valdir. Rodrigo. Em breve doutor, né? Mexe, em breve doutor. Vamos. Isso, com certeza. Em breve, Se doutor, Deus viu? quiser. E Vamos agora começar. é o comandante, né? Agora que É. a voz agora, direta agora, é do nosso comandante, né? É isso aí. Podemos começar, pessoal? Podemos. Compartilha aí, Saulo. Pronto, veja bem. Precisa lembrar o seguinte, né, que a apresentação do TCC... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. A apresentação do TCC é uma coisa pública, né? Qualquer um pode participar. Tanto é que nós avisamos uma semana antes, liberamos o link, divulgamos, e quem quiser poderá adentrar na sala, tá? Embora a gente tenha um moderador na sala, que se a pessoa ultrapassar dos limites, o moderador, né, tem todo o direito de silenciar ou, né, afastar. Mas eu queria agradecer a todos os presentes e informar que esse é um TCC da Faculdade da cidade de Maceió, da Facina, do curso Ciência da Computação, que são 4 anos e temos um trabalho que vai ser apresentado, isso pelo Saulo, né, e pelo Ricardo, tá? E eles vão trazer para a gente um projeto, né, que é alguma coisa que vocês talvez não estejam acostumados, mas é um misto de inteligência artificial, né, com a parte de vídeo monitoramento, né, só que eles abordaram a parte, né, essas duas partes de uma maneira inteligente. Então, estou com eles, orientando eles desde o início do ano, e agora eles vão apresentar o trabalho deles. Vocês têm, tá, para a banca é composta pelo Ronaldo, pelo professor Ronaldo, e também o professor Márcio, que gentilmente aceitou o convite de estar aqui com a gente para ajudar nesse processo. Vocês, Saulo e o Ricardo, vocês têm de 20 até 30 minutos, tá? Não ultrapassem isso, porque a banca já leu o trabalho de vocês, é um processo de defesa. Após isso, fica aberto para que a banca faça perguntas sobre alguma coisa que eles não entenderam, ou faça, então, ressalvas sobre a parte escrita que eles não entenderam, que vocês precisam refazer, certo? Depois disso, só a banca poderá fazer pergunta a vocês, a plateia não pode se dirigir a vocês, tá certo? E depois disso, a banca se afasta da sala, a gente vai para um grupo no WhatsApp, que já está criado, a gente conversa lá sobre os diversos aspectos e aprova ou não aprova o trabalho de vocês. Alguns alunos perguntam, pode não aprovar? Pode não aprovar. É uma disciplina, né? Ela é uma disciplina que pode você não ser aceito. Se não for aceito, fica para o próximo semestre, né, se matricular de novo e tentar, né, fazer as coisas de maneira tal que ela mantenha um determinado nível de ação. Por que isso? Porque esse é um trabalho de conclusão. É o início de vocês na área acadêmica. E o que diz a vocês é o seguinte, que o trabalho de vocês vai para uma biblioteca e vai ter uma biblioteca nacional. Ou seja, o Brasil todo vai poder pesquisar, vai poder usar o trabalho de vocês como referência para, né, outros trabalhos. Tá? Então, a partir de agora, vocês têm, tá certo, o tempo que eu especifiquei para vocês, de 20 a 30 minutos. Tá? Então, boa sorte. Obrigado. Boa noite a todos. Eu, Saulo Tavares, e o Ricardo Aleph, nós vamos falar sobre o tema monitoramento de ambientes utilizando a inteligência artificial. Nós somos da instituição Facima e nós cursamos Ciência da Computação. Nosso orientador é o professor Valdir Barbosa. E vamos lá. Começando, simula a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas são conceitos que, em 1959, o John McCarthy ele descreveu em um dos seus artigos, que isso daí basicamente descrevia o que era uma inteligência artificial, o conceito básico da inteligência artificial.
E alguns anos depois, esse ramo se tornou uma matéria do curso de ciência da computação, da área de ciência da computação, que só vem crescendo cada vez mais. E inteligência artificial para monitoramento. Por que nós escolhemos esse tema? Primeiro, nós temos bastante interesse por esse assunto. Nós discutíamos muito os conceitos, formas de implementação, ideias para suprir deficiências na sociedade e etc. Também tinha muita vontade de criar aplicações assim para testar e ver onde a gente conseguiria chegar. Pronto, melhorou. Só para ver. Pronto, nós optamos por fazer uma pesquisa de natureza exploratória. Foi feita uma revisão bibliográfica e uma investigação mais abrangente sobre a adaptabilidade do contexto, voltada a reconhecimento de objetos e também identificação facial. O Saulo vai falar um pouco mais sobre como foi feita a utilização e como ensinar o algoritmo a fazer a identificação em si. Bom, ensinar o sistema computacional é a parte mais complexa que a gente pode ter na área da inteligência artificial. Por quê? Porque o ato de ensinar, por si só, já é algo bastante complexo, principalmente para a gente ensinar uma máquina. Antes, algumas décadas atrás, esse processo era bastante difícil. Não que hoje não seja, mas antes era ainda mais. Pois, para uma inteligência artificial mais básica, qualquer procedimento que ela executa tinha que ser cada ação teria que ser programada manualmente. E atualmente a gente já tem processos que são mais práticos, que ajudam a inteligência a escalar com mais facilidade. Que a gente poderia citar, por exemplo, o processo de aprendizagem de máquina, que é o famoso machine learning, que a gente poderia fazer uma comparação com um adulto ensinar uma criança, onde a gente, por exemplo, mostra uma garrafinha e diz, isso daqui é uma garrafinha, então mostra um celular, isso daqui é um celular, e assim por diante. Ou seja, a gente estaria dando dados para a inteligência aprender o que são eles. Ou seja, seria a coleta de dados para o aprendizado. E o maior foco, no caso dos estudos, a gente sempre está procurando meios mais inteligentes de fazer essas máquinas aprenderem com mais eficiência. E por que a gente decidiu também focar mais ainda em determinado ponto dessa pesquisa? Que foram conversas minhas com o Ricardo que a gente acabou vendo que o monitoramento de ambientes, no caso do mercado aberto, no caso que não seriam empresas de grande patamar, grande indústria, e também ambientes mais domésticos, eles têm uma escassez bastante grande de tecnologias desse tipo. No caso, que foquem no monitoramento, segurança, auxílio. E o que causa isso daí, no caso, é a falta de implementação dessas tecnologias. A maior motivação da indústria para trazer inteligência artificial, automação e qualquer tipo de meio que substitua o ser humano é exatamente para evitar que os seres humanos eles passem por tarefas que sejam sujas, repetitivas e inseguras. Para quem já assistiu esse filme aqui do Charlie Chaplin, que é o filme chamado Tempos Modernos, ele e os outros funcionários basicamente passam por essas três situações. Inclusive, a gente pode ver aqui que a roupa deles está suja. Eles têm uma tarefa bastante repetitiva, que é, no caso, fazer aperto das engrenagens. O outro trabalhador tem que bater com o martelo ali para botar o rebite no lugar, que já acaba se tornando uma tarefa bem insegura, né? Pois ele pode se machucar. E essas motivações, e essas coisas aí, esses itens, eles se tornaram motivações para
a indústria investir em pesquisa para trazer soluções que englobam automação, inteligência artificial para suprir e substituir esses tipos de trabalhos. Também nós temos outras áreas que são bastante bem testadas, que no caso a gente tem um exemplo bem famoso que é até um hype, uma moda, que são esses carros autônomos. Esse carro aqui da foto é um Tesla Model S e um bom exemplo de utilização de monitoramento de ambientes por esse veículo é no caso que ele possui várias câmeras de monitoramento de ambiente e também vários sensores. No caso aqui dessa tela aqui do lado direito superior, é uma câmera de monitoramento que ela detecta todos os objetos à sua volta. Essa câmera aqui do meio, ela é uma câmera com um sensor diferenciado que ele foca em identificar qual caminho o veículo deve seguir, no caso, a pista. E essa câmera inferior, ela é a mais avançada, que ela tem a responsabilidade de entender o ambiente de forma multidimensional. No caso, ela é uma câmera que consegue identificar a profundidade do campo. Assim, o carro ele tem mais segurança no seu deslocamento. Hoje em dia, a inteligência artificial ela é eficiente em vários setores. Assim, no espaço, por exemplo, utilizam satélites, inteligência artificial em satélites, para que ele faça o monitoramento de meteoritos, por exemplo. E nesse monitoramento, ele faz o distanciamento para que não ocorra essa colisão entre eles. Na defesa, utilizam antimísseis para fazer o abatimento de mísseis que estão entrando em órbita naquele determinado país. Na segurança, utilizam câmeras de segurança. Por exemplo, tem um determinado local onde seja proibida a entrada de crianças. Aí utilizam da inteligência artificial para fazer um monitoramento, para ver se naquele determinado local está entrando uma criança ou não. Na indústria nuclear, na logística, na manutenção também. Por exemplo, essa imagem aí do lado direito, tem um drone, um robô da Amazon, que ele faz a gestão do estoque, ou seja, ele trabalha 24 horas por dia fazendo a gestão. Assim, não tem como ter aqueles acidentes de trabalho, porque não são pessoas trabalhando, pode ser que a pessoa chegue a cochilar ou alguma coisa do tipo. Ou seja, além de ser eficiente, estão utilizando da tecnologia de inteligência artificial para fazer o controle de estoque. Após o nosso interesse pelo tema, nós tivemos que definir objetivos para a gente poder focar e conseguir alcançar alguma meta. No caso, nosso objetivo ao iniciar esse trabalho foi a gente fazer pesquisas para a gente entender e poder expor a viabilidade de criar ou adaptar sistemas de monitoramento, no caso, utilizando a inteligência artificial, para serem implantados em diversos tipos de ambientes. Nesse caso aqui, nessas duas imagens, nós temos esse cão-robô que ele pertence a essa empresa chamada Boston Dynamics, que ela trabalha muito com a inteligência artificial, porém é mais no setor das grandes indústrias. Porém, eles estão começando a entrar no setor mais aberto, até ambientes domésticos, com esses tipos de robôs aí. Que no caso, no nosso momento atual, né, que é da pandemia do coronavírus, esses cães robôs aí, eles foram implementados com o objetivo de cuidar da segurança das pessoas, cuidando do distanciamento social. Esses cães robôs, eles possuem alguns sensores, por exemplo, uma câmera e também sensor de temperatura, que eles estão constantemente, de forma incansável, parando apenas para serem carregados, eles alertam as pessoas que estejam desrespeitando o distanciamento social ou não estejam utilizando máscaras e ao mesmo tempo, eles estão verificando a temperatura das pessoas. Ou seja, caso alguém esteja com a temperatura elevada, o que possa ser um indício de estar contaminado, essa pessoa é alertada. Até nessa implementação desse cão aqui, ele tem um tablet onde ele vai ser instruído por um profissional e tomar
medidas cabíveis. Após a gente definir essa delimitação, nós precisamos afunilar mais ainda o tema, onde nós definimos objetivos específicos para a gente acabar alcançando um objetivo final, que no caso, entre nossos objetivos específicos, nós procuramos vários artigos vários artigos científicos que nos guiassem a aprender várias formas de implementar a detecção de objetos através de várias análises de características. Após esse tipo de análise de características da detecção, nós teremos que aprender a fazer a extração das características utilizando métodos de localização dessas informações dos objetos. No caso, a gente focou bastante na face humana. A gente achou bastante interessante a gente focar nessa parte aí. Após a gente fazer a localização dessas informações, nós teremos que passar essas informações por o que eu gosto de chamar de funis, que seria a validação desses objetos recebidos. Ou seja, nós vamos pegar todas essas informações e botar no funil, e nós vamos apenas salvar o que é interessante para a gente de informação, e o restante dessas informações é descartado. E no caso de, por exemplo, um reconhecimento facial, que foi o que nós focamos aqui na implementação, terreno, e qualquer outro objeto que não seja uma face, é totalmente descartado, e as faces são coletadas. Após a gente fazer essas coletas de dados, nós partimos para fazer a aplicação, onde nós fizemos um protótipo de um sistema de reconhecimento, onde ele faz a detecção e o reconhecimento a partir de dados coletados em um banco. A visão computacional ela é uma área de estudo que tenta transmitir, no caso para a máquina, uma capacidade de visão que seja mais próxima do ser humano. Nessa imagem aí do lado esquerdo, foi utilizada uma câmera para fazer um monitoramento, uma câmera de infravermelho, e está fazendo a captura da imagem das pessoas, no caso, pela temperatura do corpo delas. Já do lado direito, nessa imagem, para fazer a detecção dessa imagem aí, no caso desse bezerro e desse boi, foi feito um reconhecimento de padrões. No caso, essa imagem foi feito um treinamento de imagens para ser feito o reconhecimento de padrões nessas determinadas imagens aí, no caso, para reconhecer o que é um bezerro e o que é um boi. Para fazer essa análise, existem 5 passos, que são a aquisição, o processamento de imagem, a segmentação, a extração de características e o reconhecimento de padrões. Na aquisição, é feita a captura da imagem, utilizando uma câmera. Após isso, é feito o processamento da imagem, que no caso, é feita uma melhoria de contrastes e uma redução de ruídos, para que nas próximas 3 etapas sejam feita uma análise com uma maior taxa de acerto, de êxito. Na segmentação, após o processamento de imagem, vem a segmentação, que é separar essa imagem em várias partes, vamos assim dizer. E essas partes, você escolhe a imagem, no caso, a parte que você quer que seja solicitada. Por exemplo, se você tem uma imagem que aparece você, um carro e uma paisagem. Essa imagem ela é separada em várias partes e você, como você quer uma identificação de uma pessoa, por exemplo, ou de uma face, você vai só selecionar a imagem que aparece ou uma pessoa ou uma face. Após ser feita essa separação, é feita uma extração de características. Ou seja, essa imagem é gerado um código numérico para essa imagem, que no caso seria as características dessa imagem, e seria, vamos dizer assim, uma impressão digital que representaria essa imagem. Após ser feito isso, é feito o reconhecimento de padrões. Por exemplo, nessa imagem acima aí, existem padrões entre elas, ou seja, são imagens de faces, que existem 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 orelhas. Esses são os padrões que estão sendo reconhecidos para estar tendo êxito, no caso, no reconhecimento de imagens. Existem diversas formas também de ser implementado. O que a gente utilizou foi a linguagem de programação Python e a biblioteca OpenCV, Cascade. A Cascade a gente utilizou para fazer a análise da imagem. O Adaboost foi utilizado para fazer a optimização dessa análise, para que ela
passe a ser menor, o tamanho dela, e o Agent Faces a gente utilizou para fazer o reconhecimento de faces, dos padrões, no caso da face humana. Primeiro, a gente tem que, como o Saulo falou, a gente tem que ensinar ao algoritmo, à inteligência artificial, a como fazer a detecção de uma face. Ou seja, a gente pega uma grande quantidade de imagens positivas, que são imagens de faces, e uma grande quantidade de imagens negativas, que não são imagens de faces, para que o algoritmo entenda que as imagens positivas são referentes a faces, e ele analise esses padrões que existem nessas imagens, como os olhos, nariz, boca, e assim ele chega a uma conclusão que aquelas imagens com aqueles parâmetros são de uma face, e quando ele vai analisar imagens que são negativas, ele vai verificar que aquela imagem não é uma face. Após ser feito o treinamento com as imagens, para o algoritmo entender, a gente fez o treinamento aí, por exemplo, para ele detectar olhos e, no caso, a face humana. Quando a gente liga a câmera do treinamento, ele vai fazer um quadradinho especificando que naquele local foi encontrado uma face e nesses dois locais que estão em rosa aí, que são os olhos, foram detectados que existem dois olhos. Na parte de reconhecimento, primeiro se faz a detecção. Após a detecção é feito o reconhecimento, ou seja, a gente fez um treinamento com 50 imagens minhas e 50 do Saulo e deixou no banco de imagens para que quando o algoritmo fizesse a detecção que ali existisse uma face, a biblioteca Agent Faces, ele fizesse uma análise no banco de imagens para ver se essa face teria alguma referência dela no banco de imagens. Ou seja, foi detectado lá que essa imagem do lado esquerdo do Saulo aí, foi detectado que existe uma imagem semelhante à dele, lá no banco de imagens, que era referente ao Saulo. E esse códigozinho que existe aí embaixo seria a identificação dessa imagem. Como eu citei anteriormente, seria a digital dessa imagem. O Saulo vai explicar um pouco melhor sobre isso no próximo slide, para ter uma conclusão melhor sobre o fato. Tendo esses conceitos em mente, até a gente vimos até um spoiler do nosso sistema. A gente partiu para a implementação de um protótipo. A implementação foi, abre aspas, simples, por causa da linguagem Python, porém, todo o pensamento crítico para a construção do algoritmo foi bastante complexo. Apesar de ser um algoritmo até bastante simples, a gente poderia até ter deixado ele cada vez mais complexo, trazendo um banco de dados para buscar o nome de todos os indivíduos cadastrados, mas nós optamos apenas por deixar um banco de imagens e os indivíduos cadastrados dentro do próprio algoritmo. Como o Ricardo falou, nós utilizamos a detecção para fazer a captura das fotos, no caso 50 minha e 50 dele, e assim nós poderíamos fazer o treinamento com essas fotos. Essas fotos, elas seguem um padrão, que no caso é a face frontal, e ela passa por um processamento que é para padronizar o tamanho dessa imagem, deixando ela em 220 por 220 pixels. No caso, foi um padrão que nós decidimos escolher, pois nós achamos que era o melhor para a nossa aplicação. Nós também só poderíamos capturar uma imagem caso a luminosidade no momento da captura fosse o mínimo necessário, ou que também a luminosidade não fosse alta demais. Após feita essa captura, nós realizamos o treinamento de fato, onde é gerado a digital, como o Ricardo disse, que seria toda uma matriz gigantesca com todas essas informações. No caso, como nós treinamos apenas 100 imagens, de 220 por 220 pixels, nós tivemos apenas 48.400 colunas dessa matriz, e caso fosse um algoritmo muito mais aprimorado, onde tivesse uma coleta de dados ainda maior, nós teríamos ainda mais. No caso desse tipo de arquivo gerado, utilizando treinamento do tipo Agent, ele gera um arquivo do tipo YML, que é uma variação do XML, onde ele guarda esses tipos de dados. Após termos esse arquivo, nós poderemos executar o algoritmo final, onde ele faz o reconhecimento de fato, após a detecção, onde nós mostramos a nossa face para a câmera e ela faz esse reconhecimento comparando com os dados desse arquivo.
Eu vou exemplificar com um vídeo aqui que mostra na prática o algoritmo funcionando. De background, nós temos a aplicação funcionando. No caso, é o nosso arquivo reconhecedor agent, parametrizado para funcionar conforme as nossas necessidades. Ele consegue reconhecer a minha face e a do Ricardo. A iluminação não estava tão favorável, mas de acordo com as nossas configurações, a gente conseguiu ter um resultado bastante satisfatório. Em mais de 80% das ocasiões, com a iluminação estando adequada, o reconhecimento era feito de fato. Porém, nós poderíamos fazer um aprimoramento. Pronto. Esse algoritmo, esse vídeo foi o nosso resultado. E o que nós tivemos de resultados obtidos? É necessário fazer sempre aprimoramentos no código. No caso, por exemplo, para o código conseguir reconhecer a face estando de perfil, no caso seria de lado, ou então em ambientes de baixa luminosidade, utilizando outros sensores, como sensores de câmeras noturnas, ou então sensores de câmera térmica, entre outros. O céu é o limite, literalmente. A gente também poderia estar fazendo ajustes nas variáveis para elas serem cada vez mais precisas de acordo com as situações que o sistema for exposto. E também a gente precisaria parametrizar melhor os dados de coleta. Ou seja, nós capturamos apenas 50 fotos. Mas caso a gente deixasse o algoritmo ainda mais aprimorado, nós, com menos informações, após ele ter treinado muito mais, nós conseguiríamos ainda resultados ainda maiores. Ou seja, nós teremos uma eficiência de mais de 80%, que o máximo de eficiência significa melhores resultados. Também nós achamos interessantes, após fazer todas essas implementações, fazer a pesquisa em vários artigos, a gente achou interessante fazer pesquisas futuras sobre esses temas aí. A gente estava pensando em fazer uma adaptação do algoritmo para que ele seja, para que ele tenha uma acessibilidade muito maior e que seja implementado, vamos dizer assim, não só para pessoas normais, mas para pessoas cegas. Por exemplo, fazer um monitoramento de distanciamento e mandar ondas sonoras para que eles entendam que naquele determinado local tem um poste, por exemplo, e que eles possam parar e andar para o lado e continuar andando. Ou seja, não vai ser... O algoritmo, ele não... A gente pretende, no caso, fazer pesquisas futuras para o algoritmo não apenas para pessoas que não tenham deficientes, que não são deficientes físicos, mas sim também para pessoas que tenham deficiência visual e assim por diante. Inclusive, eu e o Ricardo, a gente discutiu bastante sobre esse tema, pois a gente foi bastante motivado pelo nosso professor Ronaldo, que ele constantemente está nos integrando nesse ambiente das pessoas com deficiências visuais. Ele sempre está motivando a gente a procurar soluções que ajudem no dia a dia desse povo. A gente também acha bastante interessante verificar e estudar os impactos dessas tecnologias no mercado de trabalho, pois muitas vezes a gente acaba pensando, poxa, se entrar uma inteligência ou uma máquina no meu setor, eu posso acabar perdendo meu emprego, ou então algum pensamento desse tipo. Porém, isso daí pode acabar sendo um pensamento errado, pois com o avanço da sociedade, o avanço das tecnologias, as funções, os tipos de empregos, eles são readaptados para novas modalidades, assim sempre dando novas oportunidades para as pessoas. Nós também, após esse tipo de pesquisa, nós também acharíamos interessante fazer uma análise na qualidade de vida das pessoas. Que tipo de influência essas tecnologias estariam tendo no dia a dia do ser humano? Que, por exemplo, a gente buscaria entender os benefícios, por exemplo, se está trazendo segurança ou algo do tipo, e quais os malefícios, as críticas que as pessoas têm sobre tais tecnologias. No caso,
a coleta excessiva de dados, que pode acarretar até no pouco de perda de privacidade, onde muita gente critica bastante isso daí, a gente acharia bastante interessante para poder aprimorar da forma mais eficiente e segura os algoritmos, após entender esses tipos de informações. A inteligência artificial ela pode ser utilizada para diversos fins. Por exemplo, na pandemia, hoje atualmente, a Amazon ela estava utilizando de câmeras para fazer monitoramento e distanciamento de pessoas por conta do Covid-19. E isso gerava mais segurança, querendo ou não, porque os trabalhadores se sentiam mais seguros por ter uma câmera fiscalizando e no decorrer do dia, se eles andassem, no caso, próximo um ao outro, poderia estar levando uma advertência, no caso, da administração. Existem diversas formas também de fazer a implementação. No caso, existem várias linguagens, como Python, Java, JavaScript e C++. Todas elas utilizam o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. A gente optou por utilizar a linguagem Python, por ser uma linguagem que está atualmente no mercado em crescimento e que tem uma grande quantidade de conteúdo voltado à inteligência artificial e monitoramento, voltado a reconhecimento de objetos, reconhecimento facial. Como programadores, desenvolvedores, nós botamos a mão na massa, né, para desenvolver o software e nós achamos interessante adotar a postura de código aberto, que é a comunidade open source, pois esse tipo de prática ela ajuda a ter um melhoramento constante das aplicações, pois qualquer pessoa que seja interessada, ela pode abrir a sua solicitação de melhora do código. E também, no momento que a gente começou a fazer a elaboração desse trabalho, a gente sentiu que os artigos científicos que a gente estava estudando eram bastante avançados e tem informações que poderiam trazer dificuldade para o público mais leigo. Então, no momento que nós estávamos construindo esse trabalho, nós pensamos em tentar trazer as informações de uma forma mais acessível para ser uma porta de entrada para as pessoas que querem entrar nesse mundo e, posteriormente, estar contribuindo nesses códigos, sendo um grande desenvolvedor, criando soluções que ajudem a sociedade. Bom, e essa é a nossa apresentação. O que nós podemos fazer agora é agradecer a todos os presentes, em especial a banca e ao nosso orientador Valdir. Muito obrigado. E é isso. Obrigado, Saulo. Obrigado, Ricardo. Vocês poderiam tirar a apresentação? Com certeza. Tira a apresentação. Valeu, obrigado. Queria pedir a vocês o seguinte, tá? Queria pedir que começar com o Ronaldo, né? Já que o Ronaldo foi citado, tá? Para que o Ronaldo iniciasse as observações sobre o trabalho, tá, Ronaldo? Já que você foi principalmente citado aí. Então, boa noite, né? Em primeiro momento, agradecer aí ao professor Valdir pelo convite da banca de vocês. Quero parabenizar pelo trabalho que vocês fizeram. Vocês fizeram aqui uma boa apresentação. O trabalho de vocês, eles estão um bom conteúdo. Fiz aqui alguns pequenos ajustes, aliás, pequenas considerações, mas em consideração mais a parte mais estrutural do seu texto, para dar uma fortificada, enriquecer mais o trabalho de vocês, que eu vou passar posteriormente. São pequenos ajustes que tem, como um deles, por exemplo, faltou o nome do nosso grandioso curso, falando da faculdade, e abaixo da faculdade faltou o nome do nosso curso. Ciência da computação, assim, um pequeno exemplo, né? Que não desmerece o trabalho de vocês em momento nenhum. Fiquei feliz aí porque o trabalho de vocês tende a contemplar as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas cegas. Uhum. As pessoas precisam ser incluídas na sociedade, e isso é muito bom, partindo principalmente da academia, porque essas pessoas elas são protegidas por lei, a lei garante a elas essa proteção. E vocês, no curso de Ciência da Computação, vocês conseguiram ver, né,
uma pequena parte com relação a isso. Outra coisa que eu anotei também, com relação à privacidade, que o Saulo falou, é importantíssimo, Saulo, com relação à privacidade, principalmente com a nossa Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que entrou em vigor no dia 18 de setembro, agora desse ano, e principalmente com relação às medidas pedagógicas e educativas que essa lei traz com ela, viu? Em especial as multas, que podem chegar a 50 milhões de reais, viu? Por infração, viu? É uma multa que é considerada pedagógica e bem educativa, né? Que vai ajudar as empresas, né? Principalmente na preservação e na privacidade desses dados. Como você falou, com reconhecimento de câmera, pode ter câmera? Pode sim, pode ter câmera, só que isso tem que ser avisado, isso tem que ser muito bem explícito. E dizer também qual é a finalidade daquela lei e qual é o prazo de duração. Que a lei vai entrar de forma, como eles chamam, viu? O judiciário, de forma assim, pedagógica, viu? Muito educativa com relação a isso. Assim, eu gostei muito do trabalho de vocês. Podemos avançar com relação a essas pesquisas. A parte dos trabalhos futuros de vocês ficaram muito boa também. Só fazer um recorte dos trabalhos futuros, pesquisas futuras, jogar lá, mover ela lá para as conclusões. Só ficou somente no lugar desfocado. Pega ela e joga lá para as conclusões, para ficar no local corretíssimo, ficar melhor aproveitado. Deixa eu colocar mais alguma coisa aqui. Anotei aqui 3 perguntas. Só que o Saulo e o Ricardo, na medida que foram falando, já responderam as minhas perguntas, viu? Então, aqui eu fico sem perguntas. Fico satisfeito com o trabalho de vocês, pelo bom trabalho que vocês desenvolveram, pelas seguranças que vocês apresentam, pela dedicação naquilo que vocês se comprometem, desde o início da graduação, desde cada disciplina, e não seria diferente com relação ao TCC. Visto que esse trabalho vai ficar à disposição lá na biblioteca, né, para todas as pessoas poderem consultar. E como o nosso comandante falou, o Valdir, orientador, isso aí é uma informação pública, onde todos, né, terão acesso. Não a nível só faculdade, né, mas isso aí pode ser aberto também a nível Estado e a nível Brasil. E eu volto a palavra aqui para o Valdir. Obrigado, professor. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua consideração. Realmente, os meninos, eu estou com eles desde o início do ano, claro, desde o primeiro período nós estamos junto com eles, e a produção deles nasceu nesse ano, nasceu com a ideia inicial, e ela foi crescendo, e ela foi tomando corpo, primeiro com o artigo, e depois, né, com o fechamento do TCC. E queria passar agora para o professor Márcio, né, que envolve um pouco até da parte dele, né, do passamento de imagem. Então, professor, com o senhor. Eu comentei no começo sobre a disciplina que a gente trabalhou, que a gente estudou, tá? E a parte de visão computacional que foi abordada e serviu como base aí para o TCC de vocês. Para mim, o que mais me chamou a atenção foi vocês conseguirem, digamos, filtrar e selecionar realmente o objetivo do tema, porque ele é muito amplo, como vocês falaram. Tá? Vocês falaram aí sobre um tema que tem muitas possibilidades de segmentos para você estudar e você aprofundar, e todas elas requerem muito estudo e muita dedicação. Vocês, à medida que iam falando sobre o tema de vocês, eu ia lembrando de algumas vivências, tá, na vida profissional, tá, dessa área de computação gráfica, na parte de monitoramento. Dentre elas, uma que me fez lembrar e talvez seja importante abordar foi a época que eu trabalhei nessa educação, que eu trabalhei na parte lá de TI, e na época a gente chegou a fazer tem uma POC lá, que é um POC que é uma apresentação, tá, a ver se funciona, um modelo, e a POC era sobre um sensor, sobre o recurso, que mais ou menos se enquadra, como vocês falaram aí, para controlar a frequência através de imagem dos alunos. A época que o Estado estava pensando na possibilidade de controlar a frequência dos alunos, de uma câmera, ia ter uma câmera lá no local, ia ter o tratamento da iluminação, ia ter todo um recurso lá,
para que toda vez que eu não chegasse na escola, ele ia já registrar aquela frequência do aluno através daquela câmera lá. Lógico que precisava de muitas tratativas, existia já, era um nível profissional assim, alto, era uma empresa de São Paulo que tinha esse serviço lá, mas os que vocês abordaram é basicamente o conceito que isso faz cerca de 5, 6 anos, ou um pouco mais, tá? Que essa apresentação que eu participei da POC. Eu abordei especificamente esse exemplo, esse caso que eu tive lá no trabalho lá, porque é o que para mim chegou muito próximo daquilo que vocês exemplificaram aí, através do que vocês mostraram aí, através do da monitoramento facial e que conseguiria capturar a imagem lá. Em geral, o trabalho de vocês também tem outra abordagem que me faz lembrar muito do meu trabalho. Eu trabalho com monitoramento, tá? E esse monitoramento a gente entende lá como preventivo para evitar que aconteça algum tipo de trabalho, tipo incidente, que vai ao encontro daquele exemplo aí dos carros hoje que estão bem avançados, dos carros autônomos, né? Então, são áreas que fortes no mercado, áreas que tendem cada vez mais ser utilizadas. Eu confesso que, em relação à documentação, eu, eu vejo muito mais refinamento e capacidade de ter um senso crítico para avaliar do Ronaldo e do Valdir, que pelo know-how que tem, experiência que tem, tá nessa área. Eu confesso que eu não vi, ou achei praticamente nenhum erro assim que me chamou a atenção, tá, na organização da documentação lá. Eu achei bastante interessante porque, sobretudo, ele tem margem para ser aprofundado. Tá? Lembra que todos esses sistemas e todos esses algoritmos de desenvolvimento, eles têm que ter vários ciclos de pessoas que vai desenvolver. Tá? O Hangout, que é um recurso bastante interessante, que hoje é muito conhecido, ele começou como um embrião lá na UFAL, depois as pessoas começaram a utilizar, outros foram utilizando e foi evoluindo. Então, e começou no TCC, tá? O Hangout lá, na época que foi utilizado. Então, em gerais, é o que eu quero resumir. Minha parte aqui é elogiar o trabalho de vocês, usando um pouquinho das palavras do Valdir, que desde o começo que vocês vêm desenvolvendo, vêm evoluindo e têm se dedicado. Tá? Vocês têm feito um trabalho, até inclusive o Saulo, como representante da turma lá, tem intermediário a turma, com algumas vezes repassando as informações dos professores, do coordenador, e tem meio que, junto com o Ricardo aí, tem tido um trabalho interessante, tá? na turma em geral. Então, eu vou, assim, simplesmente elogiar vocês e estou muito satisfeito com o trabalho de vocês. Achei bacana, porque não tenho uma expectativa de criar e fazer aquela crítica de uma evolução, pensando de algo pronto. Eu sou muito realista e entendo a dificuldade que é para você desenvolver, como vocês falaram aí, aquele código lá, mas é um código, entendeu? E sabe que tudo isso demanda tempo e demanda talvez uma câmera melhor, mas vocês relacionaram o sistema, que os open source que vocês utilizaram aí, que é a base para realmente você ter uma documentação lá e deixar disponível. Eu só apenas quero elogiar o trabalho de vocês. Do meu ponto de vista, está muito bom o trabalho de vocês. Obrigado. O minha é só, Rodrigo. Tá ótimo. Então, agradecer ao professor Márcio, ao professor Ronaldo. E agora vamos pedir uns 5 a 10 minutos que vocês permaneçam aqui, tá certo? De preferência de áudio fechado, porque como a gente está com o áudio também ligado, a gente termina fazendo barulho. Mas aí temos o Carlos Eduardo aí, o Cardozinho está aí para silenciar. Tá? Então, nós vamos dar uma saída durante um tempinho. Tá? Daqui a 5, 10 minutos nós voltamos. Pessoal, estamos de volta. Olá. Bem, estamos de volta já e temos o resultado já para vocês, que é
Aprovado. Obrigado. Aê! Certo. Vocês foram aprovados com a nota 10, tá certo? Já posso Obrigado. liberar a nota de vocês, porque o trabalho de vocês, a gente não libera a nota quando o trabalho precisa de algumas modificações, de grandes modificações. Então, a gente manda fazer as modificações e só libera depois a nota quando os alunos fizerem essas modificações, porque isso torna o trabalho, inviabiliza o trabalho se ele não fizer aquilo, tá certo? Mas vocês, o trabalho de vocês está... né, são pequenas observações que o professor Ronaldo vai passar para vocês, mas vocês estão aprovados, estão de parabéns pela trajetória de vocês durante o curso de computação, pela trajetória de vocês durante todo o ano do desenvolvimento desse trabalho, né, pela preocupação, pelo envolvimento e pelo espírito do ciência da computação, né, que não para até resolver, e vocês codificaram e resolveram tudo isso. Então, meus parabéns a vocês, honra em tê-los como meus orientandos. Agradecer ao professor Ronaldo, ao professor Ronaldo que sempre está à disposição nossa, assim como o professor Márcio, que também colaborou e sempre colabora conosco. E queria franquear a palavra para vocês, tanto o Ricardo como o Saulo, assim como para o Ronaldo ou para o Márcio, para falar sobre alguma coisa, tá certo? Infelizmente, o público não pode opinar, tá certo? Pode opinar depois, se reunir, vocês podem se reunir depois, conversar, tudo isso. Mas, por enquanto, vocês não vão poder opinar. Mas o Ricardo, o Saulo, o Ronaldo e o Márcio fica franqueado a palavra a vocês. Pronto. O Carlos Eduardo está balançando a mão ali, está dando parabéns. Eu gostaria de agradecer ao professor Valdir por estar com a gente nessa trajetória, auxiliando a gente, por ser o nosso orientador. Ao Ronaldo por estar aqui hoje, presenciando nossa apresentação. O Márcio também, por estar presenciando a nossa apresentação. E a todos os nossos colegas aqui que estão presentes, que nos deram forças também, nos auxiliaram nessa trajetória acadêmica. E eu passo minha palavra para o Saulo, se ele quiser falar alguma coisa. Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer também ao Ricardo por ser meu parceiro nessa trajetória de desenvolvimento do TCC. Eu queria também agradecer ao Valdir, em especial porque no começo do curso a gente já começou até um pouco desmotivado, porque, querendo ou não, um curso com uma dificuldade bastante alta. Mas durante o curso, o Valdir trouxe a proposta da gente criar o NDT, que era o núcleo de desenvolvimento. Infelizmente, ele acabou não dando certo. Porém, ele me ajudou bastante a se esforçar nessa parte de desenvolvimento, o que me fez aprimorar bastante essa área, e cada dia eu estou me focando cada vez mais para ser sempre o melhor desenvolvedor. E outra pessoa que também queria agradecer bastante é o professor Ronaldo, que uma das matérias que ele ensinou que impactou bastante no meu dia a dia, principalmente em trabalho, essas coisas, foi a matéria de engenharia de software, que ela me ajudou a trazer uma base, ela me trouxe uma base bastante sólida no meu dia a dia de desenvolvimento. Até quando eu e o Ricardo, a gente estava fazendo protótipos, essas coisas, a gente estava todo o tempo utilizando a engenharia para fazer todo o gerenciamento, levantamento de requisitos, e entre outras atividades. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Valdir. E também, outra pessoa que me ajudou bastante foi o Márcio, em um momento, se não me engano, foi no 5º período, que eu estava passando por muita dificuldade nas matérias. Ele me deu muitas orientações, principalmente na matéria de processamento de imagens, que ele me deu várias dicas para eu de conteúdos e outras coisas que eu estou estudando, que me ajudou demais mesmo. E também eu gostaria de agradecer aos nossos amigos que estavam sempre com a gente, ao Davi e ao Carlos, que desde o começo do curso a gente está junto, sempre fazendo os trabalhos, estudando, se motivando, a gente chegar no momento atual de estar conseguindo se formar e levando amizades depois do curso. Eu posso dirigir agora a minha palavra à nossa excelente banca. Antes de alguém falar, eu queria só lembrar o seguinte, né? As pessoas que resolveram fazer os trabalhos fizeram bem feito, porque é o terceiro 10 que sai.
Eu acho que o Ronaldo e o Márcio pode dizer isso a vocês. A gente nunca deu 10 assim, não é? Eu acho que o Ronaldo pode dizer isso com tanta certeza que nem todo mundo tirou 10, tá certo? Durante todo esse processo. Algumas pessoas podem estar assistindo aqui dizendo, poxa, só sai 10. Não só sai 10. Sai 10 para um trabalho quando a gente lê o trabalho e tem poucas modificações. Sai 10 quando a gente vê que o trabalho foi bem redigido. Sai 10 quando a gente vê que o trabalho, né, tem um objetivo bem definido. Ou seja, ele traz a problemática, traz os objetivos específicos, traz trabalhos futuros, ele traz todo um bojo de um trabalho científico. Então, esse trabalho merece a nota máxima e vocês fizeram por onde ter essa nota máxima. Tanto você, quer dizer, está falando aqui do Carlos, que está aqui, o Davi está aqui, eu acho que a Elisângela está aqui, né? Eu acho que o Felipe também está aqui. Todos vocês que receberam 10 fizeram por merecer todas essas notas, tá certo? Não quer dizer que as próximas bancas sejam 10. Por exemplo, agora, de 9 horas, teremos outra banca. Eu não sei se a nota também será a mesma. Depende do trabalho que foi apresentado e o que a banca acha. Por que 3 pessoas? As 3 pessoas geralmente dão nota. Então, é a média dos 3. Se você tirou 10, é porque as 3 pessoas deram 10. Entende? Então, quando você junta assim, 3 pessoas na banca, alguém pode dar uma nota diferente do outro. Então, a gente faz a média e apresenta a média, né, das pessoas. Ou as 3 pessoas podem chegar e dizer, olha, não dá para esse semestre, vamos deixar que eles façam melhor e fique para o próximo semestre para apresentar uma coisa significativa, tá certo? Mas só essa observação antes do Ronaldo ou do Márcio falar. Isso mesmo, só complementar as palavras aqui do Valdir, que já estou aqui na Facima já há mais de 6 anos, e assim, esse semestre foi o semestre que eu vi assim, os primeiros 10, viu? Porque anteriormente nós não tínhamos assim um trabalho de uma qualidade científica, uma boa escrita, uma boa apresentação, uma boa segurança, um bom desenvolvimento, um bom comprometimento dos alunos, viu? Não tivemos isso. Então, assim, nesses últimos, eu pegando meus últimos 6 anos aqui de Facima, para trás, eu vi os 3 primeiros 10, já foi muito recente mesmo, viu? Já nessas apresentações de agora, viu? E vocês fazem parte, né, desse rol aí privilegiado de tanto comprometimento e engajamento entre vocês com conteúdo científico muito bem escrito, uma boa apresentação e principalmente um domínio sobre esse assunto e mais ainda, né, com aquela vontade, mas aquela vontade de acrescentar mais. E como o Valdir falou anteriormente, né, aquele desejo da ciência da computação, né, aquele mosquitinho da ciência da computação que faz a gente ver um problema, né, e querer resolver aquele problema. E depois que resolve, né, que a gente resolve esse problema de uma forma mais rápida e mais eficiente. Acho que estou me empolgando muito aqui, viu? Pessoal, parabéns, viu? Parabéns para cada um de vocês, viu? Vocês são merecedores, viu? Obrigado. E, Márcio, com vocês, viu? Eu já passo das palavras do Valdir e do Ronaldo as minhas, né? Então é só reforçar aquilo que eu comentei anteriormente, tá? Que o histórico de vocês na faculdade fala muito sobre o trabalho de vocês. Está totalmente alinhado com aquilo que vocês vêm fazendo em todas as disciplinas. Então, os professores eles têm um olhar muito focado nesse termo de dedicação, comprometimento, querer estudar, querer se dedicar, e isso gera muito credibilidade do ponto de vista do professor para com o aluno, entendeu? Então, quando você pega o trabalho, você já sente que aquele trabalho tem uma base muito boa de dedicação, de honestidade, de comprometimento, e sem dúvida nenhuma, isso é um grande passo para você ser muito bem sucedido no mercado ao terminar a faculdade, porque de alguma maneira os professores, as pessoas, o network, que é a palavra mais usual, tá? Eles visualizam isso nas pessoas e num bom profissional. Então vocês têm essas características e isso é fundamental para você ser bem aceito e ser até requisitado no mercado. Eu sou muito otimista em relação ao futuro de vocês e eu acredito que vocês serão bem sucedidos profissionalmente no mercado aí, tá? São minhas palavras finais aí, e sucesso para vocês e tudo de bom para vocês dois aí. Obrigado. Eu queria aproveitar, antes de finalizar e fechar a sala, convidar vocês para assistir a próxima palestra, né? Que vai ser sobre gamificação, agora às 9 horas. Né? Se vocês puderem, né? Vocês já estão convidados para... Não é da turma de vocês, é uma turma, eu acho que é um ano
antes de vocês, que ele deixou para depois, como alguns da turma de vocês também deixaram para depois, não é isso? Mas isso não impede que você demore um pouco e prepare o seu TCC. Lembre-se que é uma disciplina e que ela precisa de nota para que aconteça. Tá? E voltando a lembrar o seguinte, que é um trabalho acadêmico inicial de vocês e que fica disponível para os outros. É a contribuição da graduação de vocês para as gerações que vêm aí na frente. Então, eu tenho certeza que tanto o trabalho que foi apresentado, né, pelo Carlos, né, pelo Davi, pelo Felipe, pela Lisângela e agora pelo Ricardo e pelo Saulo, né, que vão para a biblioteca, qualquer um que pegar para ler, né, vai ser referência para os próximos estudos deles. Então, é assim que nós crescemos, é assim que a comunidade científica cresce. É um escrevendo, outro lendo e o outro melhorando. É assim que funciona o encaminhamento científico. Já pensou se ninguém produzisse nada, o conhecimento onde é que ia ficar, onde ia parar o conhecimento? A gente ia parar de crescer, a gente ia parar de produzir cientificamente, o mundo poderia parar, né, em relação a isso. Ou seja, se vocês estão fazendo hoje o trabalho como vocês fizeram de Python, é porque alguém escreveu uma biblioteca, né, pensando no aprendizagem de máquina. Ou seja, a gente está usando já o que a comunidade já está produzindo. Isso é que é importante que vocês percebam, tá certo? Então, estou fechando a sala e desculpa, eu não vou fechar a sala, vou deixar a sala aberta. Porque eu acho que daqui a 55 minutos a gente vai ter outra apresentação, então é só retornar, o link é o mesmo, tá certo? A banca, inclusive, é a mesma, e se vocês quiserem, será um prazer tê-los aqui. Ok. Apenas o Carlos Eduardo é o host, né? Se ele sair, fecha a sala, né? Carlos, passa para mim, vai passar para mim e você não vai ficar, né? Então passa para mim o host. Pronto, agora eu sou o host. Obrigado, Carlos. Eu não vou fechar a sala não, pessoal, tá certo? Vou só minimizar tudo aqui e deixar vocês à vontade. Quem quiser ficar conversando aqui na sala, por favor, fiquem à vontade aí, tá certo? Eu apenas vou